Então, Nós tivemos um webinar essa semana sobre cultura e Covid e surgiu uma pergunta. que nos deixou pensando bastante, que é sobre a correlação entre a cultura e mortes por Covid, né? Então, a pergunta era se havia uma correlação, e nós acreditamos que sim, mas, de novo, que não é a cultura que explica tudo, óbvio, né? Que tem uma série de outras questões dos países. Mas nós resolvemos pesquisar e olhar assim, quais são os países que estão se saindo melhor e quais que não. Né? Vamos ver os dados. Vamos ver os dados, já que nós acreditamos que existe uma correlação, sim, entre as mortes no Covid e a cultura. Mas qual é realmente essa correlação? Quais são os aspectos da cultura, né? Que estão correlacionados? Basicamente, o critério que nós estamos achando assim melhor é o número de mortos pequeno em relação ao tamanho da população. Né? Sim, o que a gente está usando é mortos por milhão. Não o número total de mortos, mas mortos por milhão. Que é mortos em relação ao tamanho da população. E aí, se a gente olha para os dados, a gente vê aqui quais são os 10 piores países em mortes por milhão. Né? Dados do Worldometer, ou Worldometer, de 11 de agosto. Né? E levando em consideração só os países que têm população acima de 5 milhões. Porque quando o país é muito pequeno, distorce os dados. Né? Então, tanto para olhar para os melhores quanto para os piores, a gente só considerou países que têm mais de 5 milhões de pessoas na população. Então, o que a gente vê aí é que o pior país em termos de mortos por milhão é a Bélgica, né? Depois o Reino Unido, Peru, Espanha, Itália, Suécia, Chile, Estados Unidos, Brasil e França. Então, mas o que nós estamos preocupados em ver, basicamente, é assim, qual o conjunto, né, de características de um país, para quem assistiu os nossos webinars sobre os estilos de cultura, né, vai lembrar que a gente falou, existe o sistema de rede, o sistema solar, a pirâmide social, enfim. Para quem não viu, vai lá, depois volta aqui. Né? Mas então, o que a gente está vendo é que de 10 países que não estão bem, né, ou que tiveram esses resultados piores, nós temos 4, né? 4 de sistema solar, que são basicamente os 4 países que existem de sistema solar. Tá? Que é um tipo de cultura onde existe uma hierarquia forte, mas também o indivíduo e a opinião e a liberdade para expressar a opinião e para fazer as coisas na própria vontade é muito grande. Então, parece haver aí realmente uma tensão entre o que talvez os governos estejam definindo e o que os indivíduos andam fazendo. Né? O que é uma característica do sistema solar é que existe hierarquia, né? Aceitação da hierarquia, e existe muitas vezes uma certa até autocracia, digamos assim, em termos de tomar decisões da ordem de cima para baixo, mas como a cultura do sistema solar também valoriza a opinião individual, tem muita desobediência. Tem muita desobediência. Então, essa que é a grande característica. O cara manda fazer e ninguém obedece. Né? Super simplificando. Né? Mas essa é uma característica do sistema solar. Existe hierarquia e existe desobediência. E aí o que eu tenho observado até é que, não só no Covid, mas é que essa tensão faz com que muitas vezes o chefe no sistema solar seja ainda mais autoritário, porque ele já sabe que o pessoal não vai obedecer. Tá? Então, é curioso, porque muitas vezes os chefes em culturas sistema solar
são mais autoritários do que em outras culturas hierárquicas também. Tá? Porque eles já acham que vai haver desobediência, então ele tem que ser mais duro ainda, né? E o curioso é que o que a gente vê que na prática isso não ajudou. Não está ajudando. Não está ajudando não sabe em relação como vai ao Covid. ser os resultados até o final do ano, mas até agora não está ajudando. E a gente vê então aí que tem outros 3 países que são de pirâmide social, né? O Peru, o Chile e o Brasil, são todos latino-americanos, né? E o interessante é que, vou mostrar os dados de quem está se saindo bem, porque a pirâmide social também está se saindo bem. Mas por um lado, não, e por outro lado, se saindo bem. Então vamos ver os melhores. Quais são os 10 melhores que têm menos mortes por milhão de habitantes no mundo inteiro, com a população acima de 5 milhões, né? Acima de 5 milhões. Então, a gente vê aqui que desses 10, 4 são pirâmide social e 4 são família. E quem lembra lá do que a gente tinha falado, nesses 2 clusters, nesses 2 estilos de cultura, existe uma hierarquia forte, né? E são países considerados, segundo o Hofstede, coletivistas, ou seja, existe uma preocupação muito grande com relacionamento, com desenvolver relacionamento de longo prazo, com confiar antes de fazer negócios, lealdade aos grupos. E lealdade aos grupos, que os grupos, então, provavelmente aqui estão se ajudando, né? Alguma conclusão que a gente chega é que, sem dúvida, grupos aqui estão se ajudando. O Japão é diferenciado, não é a 7ª cultura, digamos assim, nos estilos, né? Mas é também hierárquico e é também coletivista. O Japão não se enquadra em nenhum daqueles modelos, ele é único, mas ele é hierárquico e ele é coletivista também. Então, parece efetivamente que para o Covid, o fato da sociedade ser hierárquica e coletivista ajudou. Tem ajudado. E tem culturas assim que externamente parecem muito diferentes, do tipo Cuba com Coreia do Sul, com Tailândia. A Nova Zelândia é um caso diferente, não é? É curioso porque ela é uma cultura de competição. Mas o que a gente vê é que, dentre os países de cultura de competição, porque os outros são Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Austrália, a Nova Zelândia parece que tem um espírito comunitário, né? Um pouco mais forte. Um pouco mais forte do que nesses outros países. Né? E também tem um pouco mais de evitamento de incerteza, né? Que é um aspecto aí comum na pirâmide social. Quer dizer, os 4 de pirâmide social têm uma preocupação muito grande em evitar incerteza. Então, assim, entra mais essa questão de ter segurança, de ter limpeza, de ter farmácia, de ter produto de limpeza de ser usado. Tudo isso tem correlação estatística com os países que têm mais evitamento de incerteza. Inclusive o Japão é um dos mais altos do mundo em controle da incerteza. O Japão acaba se tornando um caso muito interessante de identificar, porque o número de mortes é realmente pequeno, é pouco mais de 1.000 pessoas, para um país de 126 milhões. Então, é assim, admirável. Mas ele é hierárquico, coletivista e tem autocontrole da incerteza. Então, essa combinação realmente tem ajudado. Então, assim, indo um pouco para algumas conclusões, né? Deixando claro que isso não é um estudo científico, isso é um levantamento que nós fizemos, dá para tirar algumas conclusões dos dados que a gente identificou. Né? Então, nós não estamos fazendo uma apologia da hierarquia e da obediência, mas o que dá para ver em termos de dados é que as culturas que são mais hierárquicas,
Tá? E onde houve uma obediência ao que os governos determinaram, elas estão se saindo um pouco melhor, né, em termos de resultado. Então, isso é o que a gente está vendo. Né? Eu acho que dá para botar as barbas de molho, digamos assim, porque nós dois não gostamos de hierarquia, tá? Mas o que os dados mostram é que nessa situação de Covid, as culturas em que a hierarquia é mais aceita, eles estão saindo melhor. E onde a hierarquia é rejeitada, onde existe desobediência, esses países, coincidentemente, estão com resultados piores. E não dá para esquecer as lideranças, né? Por exemplo, lá com a Nova Zelândia, a liderança também é inspiradora, né? Então, isso também tem ajudado, né? Sim, mesmo um país que a cultura não é hierárquica, né? Nova Zelândia não é uma cultura hierárquica, mas existe uma líder carismática que tem ajudado. Que tem ajudado e as pessoas estão seguindo a orientação dessa líder, embora a cultura não seja em si uma cultura que aceite a hierarquia. Por outro lado, culturas hierárquicas como do Brasil, Chile e Peru, a gente viu que não estão saindo bem, mas aí tem justamente a questão de que não está havendo, não dá para dizer nem obediência, porque, por exemplo, no Brasil, as determinações estão muito controversas, né? E a não ser o lockdown, que alguns estão seguindo, outros não. Então, ao mesmo tempo, está havendo também um clash, né? um choque entre lados políticos. Né? Lideranças diferentes. Está havendo uma polarização. Né? Então, isso não está ajudando em termos do país se unir para lidar com o vírus. Quer dizer, antes está se pensando qual é a posição política de quem está falando a favor ou contra o vírus. Né? Exato. E no Chile e Peru, a gente até não avaliou assim com detalhes, né? Mas o que se vê também é que nos últimos tempos tem havido muitos protestos, né? Então, as lideranças devem estar sendo questionadas. Existem problemas políticos da liderança tanto no Chile quanto no Peru atualmente, né? Recentemente, e isso não ajudou nesse momento. Enfim. Então, são aí algumas ideias para pensar, refletir, e opiniões são bem-vindas no nosso canal. É só assistir e nos mandar alguma mensagem se quiser. Muito obrigada. Obrigado. Até a próxima.